Em abril de 1983, foi lançado o canal Premium da Disney Channel. E é em 1983 que os computadores de uso pessoal e doméstico aparecem no mercado. Em abril de 2014, o Senado Federal do Brasil aprova o projeto de lei que institui o Marco Civil da Internet. E em 2014, as estrelas Zendaya e China Anne McClain protagonizam filmes originais da Disney Channel que iriam atrair ao todo 10,3 milhões de telespectadores. Zapped e Como Criar o Garoto Perfeito. O vídeo de hoje busca traçar paralelos entre essas duas pérolas da década de 2010, com dois clássicos de ficção científica dos anos 80 com protagonismo juvenil. Zapped, uma mistura especial de 1982, e Mulher Nota 1000, de 1985. Para compreender o caldo cultural que esses dois filmes da década de 80 foram feitos, Zapped, uma mistura especial, e Mulher Nota 1000, precisamos nos atentar ao sucesso de bilheteria Porky's, A Casa do Amor e do Riso, de 1981. Como Leslie Speed aponta em seu Canhões Soltos, a masculinidade branca e o filme de comédia adolescente vulgar, Porky's estabelece um precedente para filmes lucrativos de baixo orçamento, estereotipados e de comédia vulgar, sendo um dos longa-metragens mais bem-sucedidos de 1982, tanto nos Estados Unidos como na Grã-Bretanha. Para entender a relevância e a presença desse tipo de filme, nos voltemos ao texto de Julia Shum, para o livro Screening Me Too, de 2022, onde ela começa com um caso de 2018, quando o agora juiz associado do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, Brett Kavanaugh, no meio de uma disputa judicial com Christine Blasey Ford, que o acusou de agressão sexual em 1982, quando os dois eram adolescentes, teve fotos do seu anuário do ensino médio vazadas. O anuário de Brett possuía piadas de mau gosto, com segundas intenções e de conotação machista. Ao se justificar, Brett elencou as atitudes que ele e seus colegas tiveram aos filmes de sua época: Clube dos Cafajestes, de 1978, Clube dos Pilantras, de 1980, Picadias Estudantis, de 1982. Comédias masculinas repletas de apelo pervertido. Esses filmes ilustram o retrocesso do ativismo feminista público da década de 80, quando em 1982 a Emenda da Igualdade de Direitos não alcançou todos os 38 estados para ser ratificada. As mulheres então perdiam assim lugar e voz para poderem expressarem suas frustrações e serem novamente postas como cidadãs de segunda classe. O que seria só um gostinho da grande era conservadora do nosso queridíssimo Ronald Reagan nos Estados Unidos, durante 1981 a 1989. Esses filmes de comédia vulgar masculina, então, possuíam um ambiente certo para se proliferarem. É importante frisar que filmes adolescentes, no geral, sempre foram visados por sua alta lucratividade. Geralmente, os atores são jovens e não recebem um salário alto. Os cenários e locações são simples e a duração é de no máximo 90 minutos. Além, claro, do público-alvo, que já em 1960, James Nicholson e Samuel Arcove, donos da American International Pictures, vieram com uma espécie de silogismo publicitário sobre o público-alvo, a síndrome de Peter Pan. Uma criança mais nova assiste a tudo que uma criança mais velha assiste. Uma criança mais velha não assiste a nada do que uma criança mais nova assiste. Uma menina assiste a tudo que o menino assiste. Um menino não assiste a nada do que uma menina assiste. Portanto, para atingir seu maior público, você deve focar no homem de 19 anos. Uma ideia bem limitada, mas que esclarece a abordagem de diversos estudos até hoje, não só em relação a gênero, como a questão de etnia e diversidade sexual. Zapped, uma mistura especial de 1982, é colocado na categoria de filmes adolescentes de ficção científica por Timothy Cherry. Mas o estudioso diz que o longa foi certamente concebido como uma fantasia, na linha da comédia de sexo e drogas. Christina Hubbard, em Rebelião e Reconciliação, Psicologia Social, Gênero e o Filme Adolescente de 1980 a 1989, diz que Zapped, uma mistura especial, é apenas uma desculpa para Scott Baio, o ator, abrir os sutiãs e tops de garotas com seus poderes de telecinese. A nossa diva não estava totalmente errada. No filme, o protagonista nerd introvertido sofre um acidente no laboratório. Numa mistura de coisas lícitas e ilícitas, ele desenvolve a capacidade de mover objetos com a mente, para o terror de sua mãe conservadora e para a alegria do seu amigo rico e desinibido, que incentiva ele a tirar vantagem com seu novo poder.
Ao contrário da mocinha nerd, que almeja que o personagem de Scott Baio não deixe seu amigo pervertido se aproveitar de sua telecinese. O filme, no geral, consegue ser um pouco mais sincero que Porky's, seja pela relação consensual e fofa dos protagonistas nerds, e pela relação cômica e desestruturada que o protagonista tem com a família. Vale dizer que a maioria dos filmes adolescentes dos anos 80 possuem esse tema da família disfuncional, como veremos em Mulher Nota 1000. Todavia, tirando esses poucos momentos de sinceridade, o filme é construído na base de obscenidades machistas e, no mínimo, dúbias. A cena final definitivamente é algo da influência magistral de Porky's. Mulher Nota 1000 também é parte dos 19 filmes de ficção científica adolescente que foram feitos durante os anos 80. Escrito e dirigido por John Hughes, baseado nos quadrinhos da série Weird Science de Al Feldstein, influenciado principalmente pelo episódio Made of the Future. A trama é também uma certa releitura do Frankenstein. No caso, acompanhamos o fim de semana de uma dupla de nerds, Gary e Wilde, quando eles criam Lisa, uma super-humana e guru que irá realizar uma mudança externa e interna na vida dos meninos, incentivando a confiança e coragem deles para enfrentar os brigões que possuem tanto na escola quanto em casa. Comparada a outras obras de John Hughes, mais sensíveis e introspectivas, Mulher Nota 1000 se destaca. Definitivamente possui um tom atrelado às comédias vulgares do período, mas John Hughes esquiva de cair na mesmice pervertida, convidando a personagem de Kelly Lee Brock a ser mais do que um objeto atraente, mas uma guia espiritual que, a partir de festas e aventuras malucas, colabora com a independência dos garotos. Muito do que veríamos em Curtindo a Vida Doidado de 86, quando o protagonista Ferris embarca na curtição, levando seu amigo tímido Cameron a se soltar, culminando na atitude corajosa de Cameron de enfrentar seu rigoroso pai. E muito mais do que aderir a ideais viris, pervertidos e conservadores de masculinidade, John Hughes nos apresenta o vilão da história na figura do irmão mais velho militar de Wilde, Chet. Numa das cenas cômicas da história, Chet fica enfurecido por ver que, ao invés de uma cueca, seu irmão mais novo está usando uma calcinha. Ele então tira a própria toalha para o irmão usar, ficando nu, aconselhando Wilde a ser homem de verdade, enquanto Chet está claramente exposto ao ridículo. Claro que o filme não foi construído apenas em acertos. O fato de Lisa ser uma mulher claramente mais velha que se envolve com meninos na faixa dos 15 e 16 anos é discutível. Diversos desses filmes adolescentes vulgares incluíam o estereótipo da MILF, da mulher mais velha que introduz o garoto adolescente ao erotismo, entre outras coisas. Por mais que nada apareça diretamente, fica subentendido que Lisa está instruindo os garotos de outras formas. De acordo com a Wikipédia, a quarta onda feminista teria começado em 2012. O uso das plataformas digitais, ativismo na internet e discussões sobre interseccionalidade eram centrais. O empoderamento feminino era a pauta da vez. Logo menos, o movimento de denúncias Me Too tomaria conta, e figuras em posições de poder, como o próprio Brett Kavanaugh, que foi citado lá atrás, teriam de responder sobre agressões cometidas no passado. Todavia, isso não significa que as obras provenientes de um dos maiores conglomerados de entretenimento e mídia do mundo iriam refletir essas mudanças. O Disney Channel sabia que seu público-alvo pré-adolescente e juvenil era em sua maioria feminino, por isso o investimento em histórias focadas em garotas protagonistas. No entanto, o protagonismo feminino não é igual a feminismo. Como veremos, muitas vezes o canal consegue traçar o total oposto do esperado para uma obra da década de 2010. Zapped, de 2014, conta a história de Zoe Stevens, que tem que se adaptar a uma nova escola e uma nova família. Sua mãe se casa de novo com um pai de 3 garotos, e logo ela se vê numa rotina caótica, em que cada elemento masculino da casa se mostra inconveniente, irresponsável, bagunceiro e afobado. A situação não muda na escola, em que a maioria dos garotos, com exceção de um hipster John Mayer, é extremamente rude, praticamente inepta à vida social. Durante seu primeiro dia, Zoe faz amizade com uma menina cuja personalidade é literalmente gostar de garotos, boy crazy. Não é gostar de uma banda específica ou ator, e sim garotos no geral. E a nossa protagonista também encontra uma inimiga na loira esvoaçante Regina George paraguaia, que não aceita que Zoe entre no time de dança da escola, apesar dela mostrar que possui talento.
Logo, Zoe entra em colapso com todo esse cenário. Nós sabemos que seu celular é seu grande companheiro, e apesar dela dizer que gasta apenas 2 ou 3 horas diariamente nele, o roteiro e o filme fazem questão de a ilustrar como uma viciada no celular. Logo, o aparelho sofre um acidente caótico e numa mistura de coisas malucas, assim como no filme Zapped de 1982, claro, nada ilícito envolvido, fazem com que o aplicativo de voz que Zoe tem para dar comandos a cachorros adquira o poder de ordenar homens. Assim, Zoe consegue controlar os homens ao seu redor. Mas seus comandos passam a ser hipérboles. Os garotos começam a ser muito limpinhos, muito educados, muito sentimentais. E ela tem que dar um fim nesse aplicativo antes que os pobres homens da vida dela sofram consequências desastrosas quando o celular cai nas mãos erradas da Cinderela baiana desse filme. A mensagem no final do filme é que garotos serão garotos, e que Zoe tem que aprender a aceitá-los apesar de tudo, o que não é diferente do tom dos longas adolescentes vulgares dos anos 80. Melanie Elizabeth Bartlett mesma disse para Blast Magazine: "O que me parece ainda mais sinistro é a maneira como esses filmes dos anos 80 se apresentam como charmosas anedotas nostálgicas sobre crescer, sobre meninos serem meninos." Não somente a nossa protagonista, que apenas gostaria de um pouco mais de limpeza e empatia, é colocada no final como egoísta e a fênix negra que usou seus poderes demais, ela aprende a gostar das coisas como elas são, pois garotos serão garotos. Não apenas os garotos, como o padrasto quarentão que poderia melhorar um aspecto ou outro. Nem preciso dizer que a presença da mãe de Zoe é quase tão marcante quanto a do cachorro do filme. A mulher literalmente não se impõe. Em Como Criar o Garoto Perfeito, as amigas May e Gabby são gênias da escola, precoces intelectualmente e com sonhos de grandeza. Até que May se frustra com Jaden, o atleta que ela auxilia como tutora, ao achar que ele a convidaria para o baile, só para no final descobrir pela popular e arrogante Nevaeh que ela e Jaden estão namorando e que eles irão juntos ao baile. May, arrasada, conta uma mentira sobre o namorado no Alasca que ela possui, maravilhoso e inteligente. Nevaeh zomba da menina e percebe a mentira. Até que de noite, Gabby hackeia o computador do pai de May, que até então as duas achavam que trabalhava numa empresa de games, quando na verdade ele está fabricando um robô para os militares americanos. O caos toma conta e, assim como em Mulher Nota 1000, Albert sai do computador e vira realidade. Como robô militar, ele sabe que tem que completar uma missão, e essa missão se torna fazer May feliz e eventualmente beijá-la no baile da escola. Logo, ele aparece e os colegas cercam May admirados. Não demora para ele ser coroado o White Boy of the Month na escola. Albert é sensível, bonito sem ser arrogante, sábio sem ser pretensioso. Mas logo Gabby descobre a verdade e busca avisar May, na esperança de recuperar a amiga, que agora apenas passa tempo com Albert e, no fim, consegue subir ao status de popular por conta do namorado. No final do filme, os militares conseguem recuperar Albert, apesar de um grupo terrorista claramente estrangeiro querer colocar as mãos nele. No entanto, Albert ainda volta a tempo para o baile, decidido a cumprir sua missão, e o exército, a pedido do pai de May, tenta ajudá-lo, ao invés de o sequestrar de volta. May, afinal, não consegue beijar Albert, e ele pede que ela dê o comando para ele se destruir, o que ela faz e ele explode como um cometa no céu. May e Gabe voltam a ser amigas. É May, tá, gente? Desculpa. Jaden admite que gosta de May e estava com vergonha de seus sentimentos. Gabby admite que está envolvida com o irmão mais velho de May. As duas dançam alegres. Fim da história. Mais uma vez existe uma mensagem subliminar de aceitar os garotos como são. Não só May e Gabby têm que entender a insegurança de Jaden de pedir a Ned para o baile, como Gabby, que no início repudia severamente as investidas inconvenientes do irmão mais velho de May, acaba cedendo a elas. Gabby, que no início diz que garotos são uma distração, quando fala sobre seus sonhos de grandeza, termina dizendo que garotos são uma boa distração. Garotos 1, ser a primeira presidente mulher do Zewa, 0.
Uma referência que não pude deixar de notar é que, assim como as placas da Porsche e Ferrari que Lisa arruma para os garotos em Mulher Nota 1000 possuem nomes, a placa do carro esportivo de Albert também é mágica, e faz referência ao adjetivo que Gabi usa para se referir a ele no momento de sua criação. Concluindo, Sabrina K. Pastor irá argumentar em um texto. Tem um aplicativo para isso. Adolescentes usam a tecnologia para controlar comportamentos de gênero nos filmes originais do Disney Channel, Zapped e Como Criar o Garoto Perfeito, que... Início da citação. Esses dois filmes representam um retrocesso nas percepções sobre as igualdades de gênero nas relações interpessoais em vários aspectos. A princípio, as garotas parecem estar no controle de seus relacionamentos por meio do uso de aplicativos móveis e tecnologia, mas o subtexto da narrativa e as consequências de suas ações, caos, destruição, o rompimento de relacionamentos íntimos, servem de alerta contra qualquer tentativa de moldar, controlar ou influenciar os meninos e afastá-los de sua verdadeira essência. Existem pontes entre os 4 filmes. No fim, assim como em toda dinâmica de filme adolescente de ficção científica, o evento ou o desastre científico leva os jovens protagonistas a reverem seus valores, se imporem perante seus familiares ou amigos. Literalmente, os ajudam a crescer, a se tornarem pessoas mais bem ajustadas, de certa forma. Os filmes de 2014 colocam os holofotes em protagonistas mulheres, mas suas dinâmicas de gênero continuam presas na era de 80. Mesmo na época do Me Too, em que tantas mulheres conversavam sobre o quanto os homens poderiam melhorar e que certas atitudes masculinas não são biológicas e sim construções sociais, Zapped e Como Construir um Garoto Perfeito não possuem a mesma empatia que os predecessores Zapped Mistura Especial e Mulher Nota 1000 destinam aos seus protagonistas homens. Os garotos no final desses filmes não perdem seus poderes ou são castigados pelo seu projeto de Frankenstein. Eles saem mais fortes e vividos, com conquistas e aclamados.